O caos e a fé. Estava tudo bem para os companheiros de Daniel. Misael, Azarias, Ananias, que receberam nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Apesar de que por volta do ano 609 todos os moradores de Judá tenham sido levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, eles eram jovens, sábios, e o rei quis que todos os sábios fossem ensinados de acordo com a lei dos medo-persas. E depois de um tempo de experiência, eles foram aprovados diante do rei e eles estavam servindo ao rei no palácio. Estava tudo indo bem. Para escravos que eram, passaram a ter toda a confiança do rei e estavam agradando ao rei. Um caos que nesse momento já não era mais um caos. Mas não era um caos nesse momento, porque quando eles estavam sendo treinados, Daniel, que tomou a liderança desses amigos, pediu àquele que foi confiado para cuidar deles pela chefia dos guardas, que não se contaminasse com os costumes nem com a comida do rei, mas sim que pudessem se alimentar segundo os seus costumes e em todo o tempo estavam ali confiando que Deus iria manifestar a sua vontade através da vida deles. Então, já no primeiro momento em que eles foram aprovados, aquele caos que havia se instalado devido à invasão de Judá, de Jerusalém, agora se converteu em um momento de alegria na vida deles, porque eles decidiram preservar a sua fé, mesmo em um momento em que já não estavam mais na sua terra, na sua cidade, seguindo seus costumes. Mas acreditavam que Deus tinha planos para a vida deles. Mas aí um sonho do rei instalou um novo caos. Eles que eram tidos por sábios, dentre tantos sábios da Babilônia, adivinhadores, correriam um risco muito grande. Porque o rei teve um sonho que tirou a paz dele. E ele chamou os adivinhadores e disse que queria a interpretação do sonho. Mas os adivinhadores disseram, então o rei diga o sonho que nós vamos interpretar. O rei falou, não, eu não quero que ninguém me engane. Se vocês sabem interpretar, então vocês me digam o sonho que eu tive. E depois me dê a interpretação e eu vou saber que a interpretação é verdadeira. E os adivinhadores disseram, isso é impossível. Nunca houve um rei que pedisse isso aos seus servos. Somente os deuses podem adivinhar isso que o rei quer, mas os deuses não moram conosco na terra. Então o rei ficou furioso e mandou matar todos os sábios da Babilônia, o que incluiria Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Estava novamente instalado o caos. Esses amigos tiveram o primeiro caos quando foram levados cativos, prisioneiros. Mas por preservarem a sua fé, foram colocados a serviço do rei da Babilônia e estavam prosperando no reinado. Mas agora estavam com a sentença de morte declarada. Daniel fica sabendo disso, reúne seus amigos, vão orar, vão conversar com Deus, e Deus dá a interpretação. Deus dá o sonho para ele e dá a interpretação. Então ele vai à presença do rei, pede para que seja levado lá. Ele diz ao rei que vai declarar o sonho e a interpretação, e ele assim o faz. E então o rei dá clemência para que os sábios da Babilônia não morressem. Daniel salva sua própria vida, a vida de seus amigos e de todos os sábios da Babilônia. Essa história que eu contei está registrada nos 2 primeiros capítulos do livro de Daniel.
no Antigo Testamento. Então, essa reflexão foi para que você possa responder uma pergunta. Às vezes, por mais que nós não planejemos, o caos pode se instalar na nossa vida. Pode ser por uma doença, pode ser por morte, pode ser por guerra, pode ser por muitas coisas. Porque Deus deu um sonho ao rei Nabucodonosor, o caos se instalou no reinado. Mas o próprio Deus, devido à fé dos seus servos, deu o livramento à vida de todos e a paz retornou e continuou reinando a prosperidade. Até que viesse o próximo caos, que é quando esses amigos vão ser lançados na fogueira, quando Daniel vai ser lançado na cova dos leões. A grande verdade é que nós cristãos vivemos momentos de paz que podem ser seguidos de momentos de caos. Então a pergunta que você deve responder é: no momento de caos, de lutas, de sofrimentos, de angústias, como é que está a sua fé? E você deve responder outra pergunta: você está disposto a servir ao Senhor e fazer diferença no momento de caos, como Daniel fez? Responda essa pergunta. Você precisa analisar isso. Você precisa analisar como é que está o seu comprometimento com Deus. Como está o seu compromisso com Deus. Se você é cristão, você precisa responder essas perguntas. E se você não é, o que você está esperando? Porque Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho para nos salvar. E por mais que muitas pessoas que não creem em Cristo vivam muito bem nessa terra, não deve se esquecer de que um dia, quando morrer, estará diante de Deus e irá morar com Ele somente se creu em Jesus aqui. Pois Deus enviou seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. Não adianta você prosperar aqui nesse mundo e ficar de fora da Nova Jerusalém. Essa seria a pior derrota da sua vida. Eu sou o Mário Biolada, este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Até o nosso próximo estudo.